Olá, meu nome é Mariana Negreiros e seja bem-vindo ao meu canal. Eu nem preciso dizer, né, que esse vídeo vai ter spoiler, então se você não assistiu Aves de Rapina, já fecha o vídeo, vai embora, assiste e depois volta aqui pra esse vídeo, tá bom? Há umas semanas atrás eu fui com os meus amigos assistir Aves de Rapina. Quando um filme acaba que eu não gosto, é uma história, né, um filme eu não gosto, ou um livro que eu não gosto, eu tento entender o motivo de eu não gostar desse filme, eu não gostar dessa história. E Aves de Rapina não foi diferente, os meus amigos que foram comigo também não gostaram. E eu fiquei bem curiosa de entender por que ninguém gostou desse filme, assim, nem os meus amigos, nem eu. Então eu comecei a investigar esses motivos pra entender por que eu não gostei do filme. E hoje eu vou trazer pra vocês os motivos que eu encontrei, né? Por que eu e por que os meus amigos também não gostaram do filme. Então eu vou tentar mostrar isso pra vocês com a minha opinião e trazer de forma ali que a gente encontre esses motivos ali na narrativa pra gente evitar esses errinhos que podem prejudicar na hora de escrever a nossa história também. Então, a gente vai trazer aqui Aves de Rapina como exemplo, né, encontrar esses erros que fizeram tanto os meus amigos quanto eu não gostarmos do filme pra gente evitar de colocar nas nossas histórias. Então, vamos lá. Um aspecto que me incomodou bastante no filme foi o afastamento do real. Eu já falei aqui no canal sobre isso, um vídeo que eu falo sobre identificação, que é basicamente o seguinte: quando você tem uma história, você precisa trazer ela ao máximo pro real, para que o leitor sinta a identificação. E isso é uma coisa que acaba que no filme, né, em Aves de Rapina, não tem. E eu vou até dar uns exemplos aqui de cenas que causam esse estranhamento, e foi um dos motivos pelo qual, assim, eu comecei a assistir o filme e falei, gente, não, sabe? Então, eu vou trazer aqui pra vocês quais são essas cenas. Uma cena que a gente pode ver claramente esse, assim, afastamento do real é quando a Arlequina entra invade ali a delegacia. I'm here to report a terrible crime. And what terrible crime is that? This one. Cara, é muito louco essa parte, porque ela entra ali com a arma, né, de tinta, não sei se era de tinta, mas uma arma, e ela vai atirando nos policiais. E uma coisa que, assim, é tipo, você olha e fala, cara, impossível disso acontecer. É porque todos aqueles policiais, na teoria, eles teriam que ter arma, eles teriam que, né, tá prontos pra uma coisa assim, eles teriam que ter ali um alarme, mas não, a Arlequina é a única que tem uma arma e ela vai lá atirando e beleza, e os policiais mas vão assim, defender por soco, e ela vai numa boa, invade a delegacia, tipo, como se isso fosse uma coisa completamente normal, ok, tanto faz, isso é normal. Mas assim, essa nem é a pior parte. Beleza, ela invade ali a delegacia e o objetivo dela invadir a delegacia é pra encontrar, né, pra achar a menina que tá roubando ali o diamante, né, roubou o diamante, tava furtando as coisas na rua. E essa menina foi pega pela polícia e tá lá presa. E aí vem essa cena, gente, que você fala, não é possível que alguém, assim, não pensou que isso não fazia o menor sentido. O que acontece? A menina, que ela furta as coisas, é uma criança que tá furtando as coisas. E ela furta as coisas na rua e ela é presa por conta disso. Só que assim, ela é presa, quando você mostra a cena dela presa, ela tá presa junto de um bando de homem enorme, um bando de criminoso, tipo assim, que na teoria seria um criminoso muito perigoso. E assim, não faz sentido. Por que uma menininha que foi pega furtando, nem sabem que ela furtou o diamante, tá? A polícia não sabe. Foi pega furtando coisas, né, tipo carteira, vai parar num mesmo ambiente de um monte de criminoso, tipo, muito maior que ela, bombadaço, não faz o menor sentido. E calma que, assim, vai ficar pior, não para por aí, não para mesmo. Aí, além disso, você tem ali que quando a Arlequina, ela entra ali na parte dos criminosos, ela quebra uma parada lá e aí as portas da cela se abrem. Pensa comigo.
Você como criminoso, tá? Imagina que você foi um criminoso e você está preso ali naquele momento. Você está preso naquela cela ali da prisão. A porta da tua cela abre. Qual que é a coisa que passa pela sua cabeça? Fugir, não é? Mas não no filme Aves de Rapina, meus amigos. O pensamento de todos os criminosos naquela sala não foi fugir, não foi ficar lá pra não arranjar encrenca, não foi nada disso. Foi: galera, vamos bater na Arlequina, porque ela prendeu a gente aqui. Aí eles fazem uma roda pra bater na Arlequina. Não tem lógica, não tem. Desculpa, mas não tem. E tem uma outra coisa, né, que causa ali um estranhamento grande, que é um erro de conexão também. Não é só um erro de distanciamento da realidade, é um erro também de conexão. Que é uma coisa que você tem que tomar cuidado quando você estiver escrevendo seu livro. Então, quando você relê, presta atenção pra ver se não tem esse tipo de erro, tá? O que acontece? A Arlequina estava lá com a sua jovem pimpolha, né, com a criança, no apartamento dela. E aí, nessa cena, a polícia bate na porta, tipo, ah, polícia, tal. E aí, beleza. E aí ela decide correr para a janela. Quando ela corre para a janela, tem tipo um cara com uma bomba e ele joga lá a bomba no apartamento da Arlequina e explode. E aí, logo depois disso, já aparece ela embaixo, tipo, como é que ela desceu? A janela, a porta tava fechada pela polícia, a janela tava fechada pelo cara da bomba. Como é que a mulher desceu? Não sabemos, fica aí no ar, fica aí na sua imaginação. Então essas coisas, elas, assim, fazem exatamente isso, afastam a gente do real e falam, cara, isso aqui não tem como acontecer. Então, como não tem como acontecer, você fica ali estranhando as paradas, entendeu? E aí acaba distanciando a gente. Um outro problema, né, que eu senti que foi um problema, é porque a Arlequina, ela narra a história. E isso, tudo bem, não tem problema. Mas assim, o que acontece? Quando ela tá narrando, ela narra em situações que, na maioria das vezes, você não precisa na narração da Arlequina pra entender. E muitas vezes eu senti, pelo menos, que tava me atrapalhando assistir o filme. Então, às vezes, sabe quando você tá, tipo assim, no cinema, e aí tem um amigo seu, tipo, com você, que já assistiu o filme, e aí ele começa a falar, tipo, no seu ouvido as coisas, só que você tá querendo focar no filme? Foi isso que eu senti. Que você fala assim, tipo, meu Deus, Arlequina, me deixa assistir o filme, mulher. Cala a sua boca! Isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado nos textos também. Porque o que eu senti foi que a Arlequina narrou por cima, às vezes em situações que não precisavam que ela narrasse. E o que a gente pode associar isso com a escrita? Exatamente, aquela regra que eu falei pra vocês de contar e não mostrar. Que foi um vídeo onde eu expliquei, né, essa teoria pra vocês, que é basicamente, por exemplo, eu posso contar e dizer Ana Beatriz é loira, ou eu posso mostrar Ana Beatriz estava dançando suas mechas loiras. São coisas diferentes, mas que trazem um impacto pra leitura muito maior. E é a mesma ideia do filme. Quando você tem uma cena super trabalhada de um personagem, eu vou dar um exemplo porque eu não lembro, né, exatamente, mas tipo um personagem triste, por exemplo. Você tem uma cena de uma pessoa chorando. Se você põe uma narrativa por cima dizendo, eu tava muito triste, você não precisa disso se você tem a pessoa ali se debulhando em lágrimas, entende? Essa é uma coisa na mesma ideia, só que para um lado mais pro filme, e trazendo ali também a outra versão que é pro livro, que é uma coisa legal de prestar atenção. Outra coisa que me incomodou, né, que deixou o filme assim pra mim, muito maçante, foi o fato de a Arlequina tá sempre voltando na história. Então ela tá te contando uma história ali, e daí do nada ela para aquilo que ela tá te contando e fala, não, peraí que eu lembrei de uma parada que eu tenho que te contar antes disso. Daí ela volta, explica, e aí vai de novo, e aí volta, te explica, e aí vai de novo. E isso é um recurso que é muito utilizado na realidade, é um recurso ótimo, mas quando você tem uma razão pra usar ele. Por exemplo, você colocar ali pra gerar no público uma curiosidade, né, no leitor uma curiosidade, ou então gerar aquele clique de entendi tudo agora, tipo, por isso, você voltou pra me explicar isso. Isso foi o que eu senti falta no filme Aves de Rapina. Você não tinha uma explicação de por que você tava indo e voltando. Você ia e voltava pra explicar uma coisa que na ordem
não faria diferença você explicar na ordem ou explicar ainda e voltando. Então foi uma coisa que eu achei maçante, que eu tava começando a pegar a onda do filme e falei, tá, tô gostando do filme. E aí a Arlequina ia e voltava, ia e voltava. Então é um cuidado que você tem que ter, por exemplo, quando você estiver escrevendo sua história. Se você for usar esse tipo de coisa, você tem que tomar cuidado para não ficar maçante e também não ficar confuso, para você não se perder nessa ida e vinda, pro leitor não se perder. E também pra não ficar maçante. Porque uma coisa diferente de filme e livro é que o filme você tá ali em 2 horas no máximo, assim. 1h30, 2 horas. Então, se a pessoa vai assistir, ela pensa, Já tô aqui mesmo, mano, vou assistir. só que um livro, você não demora 2 horas pra ler. Às vezes você demora 1 semana, né, dependendo da pessoa. Então, assim, o que vai acontecer? Se é um livro que tá maçante, que tá ali, né, não tá passando por aqui, é comum que as pessoas larguem o livro. Então tem que tomar esse cuidado pra pessoa não largar o seu livro também. Então vê se não tá maçante, vê se não tá confuso, né, se não ficou confuso, e veja se tem um objetivo por trás ou se é simplesmente porque você quer usar esse recurso. Foca nisso aí também. Gente, é o seguinte, esse vídeo ficou muito grande, então eu resolvi separar ele em 2 vídeos, né? Nesse primeiro foi o que vocês assistiram, e o segundo eu vou falar sobre o feminismo, né? O falso feminismo presente nesse filme. Então já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para vocês não perderem nenhum vídeo novo e já clica aí para assistir o segundo vídeo.